Como em várias outras histórias, isso aconteceu comigo quando eu era criança, mais precisamente com 10 anos. Cresci em uma família de militares e morei no Oriente Médio durante boa parte da minha vida. Por causa disso, viajávamos com frequência para diferentes países devido ao baixo custo e à proximidade. Nessas férias em particular, voamos para o Cairo, Egito, a capital mundial dos sequestros naquela época, para um fim de semana prolongado. Morávamos a apenas 2 ou 3 horas de distância. Era tarde da noite e estávamos hospedados no Hotel Marriott, que tinha um serviço de táxi e transporte que deveria nos buscar. Por algum motivo, nosso motorista não apareceu, então fomos obrigados a encontrar um táxi comum para nos levar até lá, o que demorou uma eternidade para ser encontrado tão tarde da noite. Finalmente, encontramos um que estava nos oferecendo um bom preço. Eles não usam taxímetro, em vez disso, apenas dão tarifas fixas que eles escolhem. E fomos em direção ao hotel. Do nada, outro táxi nos atropelou no meio da rua, fazendo com que parássemos. Não há estradas realmente definidas em muitos lugares árabes, portanto, não é de surpreender que tenhamos sido batidos. Na natureza árabe, os 2 motoristas saíram de seus carros, cada um gritando que a culpa era do outro e parecendo que iriam brigar. Por fim, eles voltaram para seus respectivos táxis e se separaram. Minha família e eu ficamos completamente surpresos. Estávamos no Egito há menos de 2 horas e já tínhamos vivido uma grande aventura. Finalmente chegamos ao hotel, exaustos, pois a essa altura já deviam ser 3 da manhã. Nosso motorista nos ajudou a retirar todas as malas e a nos acomodar, e nos disse que se sentia tão mal pelo acidente de carro que se ofereceu para nos buscar na manhã seguinte e nos levar às grandes pirâmides, que estava em nossa agenda, por um preço super barato. Meus pais concordaram e marcaram um horário para ele vir, mas não me lembro quando. Na manhã seguinte, todos estavam prontos para o dia, animados para ver a loucura que seria. Nosso motorista estava do lado de fora, esperando por nós, encostado no carro como alguém em um filme antigo, bem na hora em que ele disse que estaria lá. Sou uma garota loira de cabelos e olhos azuis, que estava com um bronzeado profundo na época, e no Egito, isso era raro de se ver. Quando o motorista me viu à luz do dia, ele me lançou o olhar mais assustador e inquietante que me causou arrepios na espinha. Mesmo quando eu tinha 10 anos de idade, eu sabia que algo não estava certo com ele. Mesmo assim, entramos em seu táxi e fomos em direção às pirâmides. Ele continuou tentando falar comigo e brincando comigo durante todo o trajeto, algo que achei extremamente assustador e ousado, já que meus pais estavam no carro. Chegamos bem perto e há uma entrada pela qual as pessoas podem passar e caminhar a longa distância até as pirâmides, e há uma entrada pela qual os táxis podem passar. É preciso pagar para vê-las. Estranho, mas é verdade. Nosso motorista fez piadas sobre meu cabelo loiro e meus olhos azuis, e disse que poderia me levar às pirâmides de graça, para que meus pais não tivessem que pagar o preço extra do ingresso. Nós rimos da situação, e meus pais pagaram a ele, agradeceram e começaram a sair do táxi. Não me lembro como isso aconteceu, mas em algum momento, depois que saí do carro, ele também saiu e me direcionou para o porta-malas. Eu estava confusa e achei que tínhamos esquecido algo, então fiquei para trás enquanto meus pais caminhavam em direção ao portão para pegar o que eu achava que tínhamos deixado. O motorista abriu o porta-malas, mas não havia nada lá dentro. Ele agarrou meu braço e colocou a mão nas minhas costas, tentando me empurrar para dentro do porta-malas, e disse: "Vou te colocar de graça várias vezes", enquanto eu resistia. Naturalmente, entrei em pânico e gritei para minha mãe e meu pai a plenos pulmões, apavorada. Quando eles me ouviram e perceberam que eu não estava atrás deles, começaram a correr de volta para o carro. Quando o motorista me ouviu gritar, ele imediatamente me soltou, fechou o porta-malas e foi embora, assim que meus pais começaram a correr até mim. Eu estava chorando muito, aterrorizada por saber que um motorista de táxi árabe tentou me colocar no porta-malas e foi embora assim que gritei por socorro. É assustador pensar no que poderia ter acontecido comigo se ele fosse mais forte, mais preparado ou mais rápido. Ele é a razão pela qual ainda tenho pavor de táxis, Uber, Lyft e qualquer serviço de carro dessa natureza. Eu tinha por volta de 15 ou 16 anos, atualmente tenho 18, na época, e minha mãe, meu pai e eu
Estávamos em uma viagem com a família para a cidade de Nova York. No começo, foi uma viagem muito boa. Visitamos a Estátua da Liberdade, o Madison Square Garden, a Times Square, etc. E na maior parte do tempo, foram férias normais. Mas foi no final de nossa viagem que tudo deu errado. Era nosso último dia lá e estávamos tentando voltar para o aeroporto, então decidimos pegar um Uber. Passaram-se alguns minutos e um Civic cinza parou na calçada em que estávamos. Lembro-me de ter notado que ele tinha adesivos do Lyft e do Uber em seu carro em vários lugares, de forma quase excessiva. Parecia que ele estava tentando provar que era o nosso Uber. Era apenas um pequeno detalhe, mas olhando para trás, eu realmente gostaria de ter me preocupado mais com o quão suspeito esse cara era. Continuando, estávamos atrasados. Então imagino que meu pai não tenha prestado atenção na placa do carro, porque esse cara definitivamente não era um motorista de Uber. Ele era um homem magro, usava roupas parecidas com trapos e parecia estar drogado. Mas na hora nada nos pareceu estranho. A viagem transcorreu normalmente até chegarmos ao aeroporto e todos esperávamos que ele saísse da rodovia e nos deixasse sair. Em vez disso, ele continuou casualmente pela rodovia, passando pelo local onde queríamos ser deixados. Foi quando meu pai notou que o homem não tinha um taxímetro nem seu telefone configurado com o GPS do Uber aberto. Estávamos começando a ficar preocupados, e meu pai perguntou com voz severa: "Com licença, onde está o seu taxímetro?" O homem permaneceu em silêncio. Perturbado, ele perguntou mais uma vez, dessa vez gritando: "Onde está o seu medidor?" Novamente sem resposta, mas nesse momento o homem começou a correr pela rodovia, passando por outros carros e dirigindo de forma muito perigosa. Estávamos todos em pânico. Meu pai gritava para ele: "Nos deixe sair." Minha mãe chorava e rezava com o rosário firmemente preso em seu punho, e eu estava em choque. Fiquei paralisado, não conseguia nem mesmo chorar ou gritar. Por mais que quisesse desesperadamente, estava completamente imobilizado. Isso continuou por um tempo, dirigindo por uma estrada desconhecida, sabe-se lá para onde, com o carro cada vez mais rápido. Comecei a ter aqueles pensamentos clássicos do tipo fim da estrada, como caramba, pode ser isso e não há nada que eu possa fazer. Mas, felizmente, fomos salvos. Não sei se passamos por ele, ou se alguém em um carro pelo qual passamos chamou a polícia, mas logo ouvimos a sirene soando atrás de nós e estávamos sendo seguidos em alta velocidade por vários carros de polícia. Obviamente, ele resistiu e a polícia teve de interrompê-lo para que ele finalmente parasse. A polícia nos ajudou a sair do carro e tirou todas as nossas coisas do porta-malas, colocando cobertores ao nosso redor e dizendo que tudo ficaria bem e que estávamos seguros. A polícia nos deu uma carona de volta ao aeroporto e tudo correu como planejado a partir daquele momento. Mas caramba, estou feliz por nunca ter descoberto para onde esse cara estava nos levando e o que ele planejava fazer conosco. Acho que a moral da história é sempre verificar a placa do carro antes de entrar em um Uber, Lyft. O recurso no aplicativo que informa qual é a placa existe por um bom motivo. Na semana passada, meu namorado, homem 20 anos, e eu, mulher 19 anos, fizemos uma viagem ao México para comemorar nosso aniversário de casamento no dia 20. Que fique claro que falamos uma boa quantidade de espanhol, o suficiente para nos locomovermos confortavelmente. Começamos em Playa e nos mudamos para Cancún, na esperança de encontrar praias melhores, sem tantas algas. Pegamos táxis em muitos lugares, inclusive de Playa a Cancún, 1 hora de carro, e não tivemos problemas. Em nosso aniversário, na quinta-feira, dia 20, saímos e fizemos coisas normais do dia a dia no México. Depois fomos para casa e nos preparamos para sair à noite. Decidimos ir a um lugar chamado Toro Rojo, porque eles são conhecidos por seus super nachos, e eu adoro nachos. Então, começamos a caminhar porque, de acordo com os mapas, não é longe. Andamos por 45 minutos, e eu verifiquei o tempo no Google Maps, e ele dizia que seria mais 1 hora de caminhada ou 5 minutos de carro. Era uma via expressa bem grande pela qual estávamos andando. Decidimos chamar um táxi, porque, sinceramente, eu estava com pressa para comer nachos e daiquiris. O táxi encostou no acostamento e entramos. Dissemos a ele Toro Rojo, e ele disse que não sabia onde ficava. Então lhe entregamos meu celular com o Google Maps.
Para chegar lá, era preciso seguir em frente e fazer uma curva em U, e então o lugar estaria à esquerda. Então ele começou a dirigir pela rodovia e eu o observava por cima do ombro. Estamos nos aproximando do retorno e ele não diminui a velocidade. Passamos pelo retorno e eu pensei, tudo bem, talvez ele não tenha percebido, já fiz isso 1000 vezes antes. Ele continua dirigindo. Ele passa por outro retorno e mais outro, e eu começo a me preocupar. Pego o celular do meu namorado e digito. Ele continua errando os retornos. Diga a ele que é para o outro lado. Em espanhol, meu namorado diz a ele para ir para a outra pista para chegar ao restaurante. O cara continua dirigindo cada vez mais rápido, 40 quilômetros acima do limite agora, e diz, meu inglês não é bom. Ele continua dirigindo e dirigindo, passando por todos os retornos. Começo a entrar em pânico. É difícil respirar quando ouço meu namorado dizer ao cara, aqui está bom. Ele continua dirigindo. Meu namorado grita dessa vez, aqui está bom. O motorista finalmente reduz a velocidade e eu saio do carro. O homem exige $30, que meu namorado lhe deu alegremente, e saímos correndo na direção oposta. Olhamos nos mapas e ele nos levou a 9 milhas fora da cidade. Portanto, agora estamos a 12 milhas do nosso hotel. Não há nada ao nosso redor, exceto escuridão e árvores. São 11 da noite. Felizmente, consegui ligar para minha mãe e meu pai, e eles conversaram conosco enquanto caminhávamos. Estávamos caminhando e tentando chegar a um hotel para que pudéssemos sacar dinheiro. O taxista levou a maior parte do nosso dinheiro e pegaram um táxi executivo. Era 1 hora de caminhada até o hotel mais próximo. Estávamos andando e de repente, um Mini Cooper vermelho começou a nos seguir lentamente. Ele abaixa a janela e dirige ao nosso lado, mas não diz nada. A essa altura, nós dois estávamos tão nervosos que meu namorado bateu na lateral do carro e gritou o que vocês querem. Eles finalmente aceleraram e se afastaram de nós. Pouco depois, estávamos nos aproximando de 2 cães de rua e meu namorado disse, e se eles não forem amigáveis? E pegou 2 pedras por precaução. Isso partiu meu coração, pois sou pré-veterinária, mas a segurança em primeiro lugar. Esses cães acabaram sendo incríveis e só queriam carinhos, então nós os acariciamos um pouco e continuamos andando. Talvez uns 6 metros depois desses cães, uma caminhonete vermelha chega perto de nós e pergunta, táxi? Era um carro sem placa, não era um táxi. Dissemos a ele que não e o mandamos seguir. Ele não começou a se afastar e, de repente, os cães vieram correndo e pulando no carro, latindo muito maldosamente. Corremos para o outro lado porque confio na intuição dos cães. Finalmente chegamos ao hotel e voltamos em segurança, mas francamente, estou com medo de voltar ao México novamente.